Oi, pessoal, tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Mais uma aula, nossa segunda aula de Mecanismos de Agressão e Defesa 1. Eu sou a professora Renata, estarei aí com vocês nessa jornada. Bom, eu preparei aqui, hoje temos aí uma aula longa, extensa, tá? Vamos aí pontuar a importância de cada verminose relacionada a suínos, tá? Deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês terem aí visualização, embasamento, tá? Vamos lá. Bom, gente, vamos falar bastante aí dentro desses 10 tópicos. Temos aí eumintos, né? Parasitos de suínos. Vamos detalhar cada um dessas doenças aí, a gente vai passar por esses. Vamos depois, no finalzinho, falar dos anti-eumínticos, né? Medicamentos, tá bom? Vamos pontuar cada um aí. Bom, gente, vamos ser, assim, bem diretos, né? Todos os animais, eles estão suscetíveis, né, dependendo do ambiente que ele vive, né? Eles podem, sim, adquirir esses parasitas, e principalmente os suínos, quando eles não estão em um ambiente adequado, protegido, e principalmente saneado, né? Essa preocupação com a segurança, a biossegurança do local, né? É muito importante que a gente saiba, né, reconhecer algumas infraestruturas precárias que possam trazer para esses animais essas verminoses, tá certo? Bom, as verminoses, elas vão causar, além de danos para o animal, para comprometer o bem-estar daquele animal, que pode levar, né, em muitos casos, seríssimos doenças, né, que lamentavelmente esse animal não recebe ali aqueles cuidados, né, leva eles à morte, né, e também as pessoas, né, que não cuidam e também acabam vendendo, né, negligenciando aí, né, todo um cuidado, né, para não passar, dependendo desses vermes, né, não trazer doença também para a pessoa, para os seres humanos. Então, é importante a gente saber, né, que as verminoses, elas são vermes que vão parasitar e abrigar nesses animais, principalmente a gente vê grande parte no intestino, mas também eles podem estar alojando em outros órgãos, né, desenvolvendo em outros órgãos e causando diversos sintomas, né? Por exemplo, dores abdominais, enjoos, tá? Eles podem estar com falta de disposição, né, letargia, animais fracos, eles vão perdendo peso, vão emagrecendo, porque aquele verme ele vai se nutrir, ele vai parasitando, ele vai se nutrir do que aquele animal está ingerindo, né? Muitas vezes perdendo até mesmo o sangue, né? Vai ter um dos sintomas, né? Pode acontecer diarreia com perda de sangue, inclusive, né? Problemas respiratórios, onde o verme ele pode se alojar aí nos alvéolos, tá? Desenvolver, mudar de estágios de larvas, tá? Coisas assim lamentáveis mesmo, tá? Bom, fazendo um panorama geral no Brasil, a gente vê aí alguns estados como Santa Catarina, tá? No ápice aí, né, de produção e abate e exportação. Reparem aí, o abate e exportação em 2020, né, 5 anos atrás aí, né,
a gente vê que Santa Catarina, né, mereceu aí destaque, tá? Então, seguida aí de Rio Grande do Sul, a gente vê Paraná também, países do Sul, países, perdão, estados do Sul, né? A gente nota, né, no Brasil aí, Minas Gerais, que já é Sudeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, essa região mais central, São Paulo, Sudeste, mas a gente vê grande exportação, né? Esses estados aí se dedicando à suinocultura, tá certo? Vamos seguir aqui adiante. Bom, entre os eumintos gastrointestinais, a gente vai destacar principalmente alguns gêneros aí. São 5, tá? O Ascaris, a gente vê bastante, o Esophagostomium, o Strongyloides e os Trichuris e os Metastrongylos, são esses 5 gêneros que acometem o sistema gastrointestinal. Aqui é uma tabela mostrando aí, né, as espécies de parasitas, né, esses eumintos aí, numa ordem ligada, relacionada aos órgãos que esses vermes ocupam. Então, por exemplo, o intestino delgado, a gente vê grande parte, né, os principais, assim, mais estudados, que mais afeta a produção, tá? Seguido aí de estômago, né, localização, né, estômago, depois intestino grosso, a gente vê aí 2 aí, pulmões e rins, incrível que pareça também, esses vermes se alojam aí nos rins, a gente vai passar por vários aí e vamos também ver esses aí. Bom, o Ascaris ele é a lombriga que dá, né, nos suínos, tá? Eles têm o efeito patológico no intestino delgado desses animais, e eles, assim, de certa maneira, eles são menos complicados que os das migrações larvais, vamos dizer assim, em geral. Porém, eles são muito significativos porque o animal, ele vai emagrecer, ele vai ter diarreia, tá? A diarreia é o efeito, né, mais importante e é o que vai interferir com a nutrição apropriada e o crescimento normal desse animal, né? Bom, a gente sabe que se um fica doente, o outro também, e aí vai afetando, né, massivamente, que a gente fala, né, por não ter ali o crescimento favorável, né? Eles vão ficando apáticos, eles vão ficando sem vitalidade, porque o verme vai se nutrir de todo o alimento desse animal, tá? Então, eles não geram ganhos economicamente. Bom, e o ciclo de vida, a gente vai ver aí, o ciclo de vida da Ascaris sumium, ele é semelhante aos outros parasitas, como Ascaris lumbricoides, né? O gênero Ascaris é bem semelhante ao ciclo de vida. Vamos ver esse resumo aí do ciclo biológico da lombriga, né, da Ascaris. Bom, então, os hospedeiros definitivos, que seria o suíno, o porco, né, ele vai se infectar ao ingerir o ovinho que já está com a larva lá dentro, no estágio L3, tá? Bom, eles podem estar ingerindo através, né, do próprio solo ali, aquela larva, ela pode estar no solo. O que acontece? Os porcos também eles podem estar comendo, eles, né, dependendo do ambiente, né, eles não estão num local confinado, onde tem piso, eles estão soltos naquele ambiente, eles podem ingerir hospedeiros paratênicos, por exemplo, que é aquele hospedeiro que é temporário, vamos dizer assim, tá? A minhoca é uma delas, tá? E dependendo também besouros.
Então, a gente tem os ovinhos, a minhoca comendo os ovinhos, né? Esses ovinhos larvados, e uma vez que o suíno comeu isso, né, cai no tubo digestivo do animal, vai passar pelo fígado, pelo coração, pelo pulmão, tudo através do sistema circulatório dele, né? Então, chega no sistema digestório do animal, o intestino delgado, e tem a absorção, vai para os órgãos, né? Através do sistema circulatório. Bom, o que acontece? Nesse sistema, quando ele chega, então, no sistema pulmonar, essa larva passa para outro estágio que a gente vai chamar de L4, tá? Esse estágio acontece nos alvéolos. Note isso daí, tá? Bom, e aí, quando chega também a larva, vai percorrendo, ela vai chegar na região da glote, né? A região ali entre a boca, quando vai fazer a respiração, o animal vai fazer a deglutição, tá? Ele redeglugita. Ou seja, quando ele faz aquela tosse e volta de novo, né, ele ingere de novo a larva já no estágio L4, aonde ela vai para o intestino delgado, né, vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino delgado, e lá no intestino ela vai se alojar, ela vai passar da muda, né, do estágio jovem para adulto, tá? É nessa fase aí. Bom, a ascari, né? Ela tem aí a fêmea e o macho, tá? A fêmea, ela pode, inclusive, né? Em média, gente, depositar 300 mil ovos, né? Que sai diariamente nas fezes, né? Nas fezes do suíno, tá? Bom, e esse é o resumo aí do ciclo da Ascari. Como é que eu vou fazer o diagnóstico? Bom, a apresentação clínica que a gente fala, a gente nota principalmente aquela tosse, né? Misturando uma questão dos pulmões. Então, a gente vai principalmente, né, diagnosticar, né, como pneumonia, tá? Por quê? Porque esses animais, né, eles são criados em ambientes externos, tá? E aí a gente acaba dando antibiótico e o animal não tem cura, tá? E aí a gente pede aí a avaliação das fezes, né, para procurar esses ovinhos aí de ascaris, tá? Bom, quando acontece, então, a morte, muitas vezes a gente pede aí a necropsia para a gente checar essas manchas que a gente fala, né, que é manchas brancas que esse verme fez no fígado e no intestino delgado. Bom, nota aí que esses ovos aí, eles são bem resistentes inclusive, a todo o ácido estomacal, tá? A gente sabe que o controle e a prevenção aí é limitar esse suíno, né, esse animal a ter contato com a terra, tá? E sugerir o uso de antihelmínticos, tá? A mais indicação, uma vez que a gente achou ali os ovos nas fezes. Bom, vocês estão vendo aí os ovos da Ascaris sumium, né? Eles são muito resistentes aí todas as questões química e física, tanto no ambiente, né, o solo, né? E eles vão ficar ali no solo por muitos e muitos anos até achar o hospedeiro definitivo deles, né? E completar aí a seu ciclo de vida. Bom, os ovos, vocês podem notar, eles têm aí uma camadinha externa aí, marronzinha aí, meio amarelada, aqui, ó, tá? Tem uma camada intermediária, que é composta por quitina, tá? E proteína, então é bem resistente,
né, às situações, né, de solo ácido, enfim, aos intempéries, tá? E tem uma camada mais interna, composta, né, uma camada muito mais interna, que a gente vê praticamente lipídica, né, fazendo com que haja uma impermeabilidade, né? A entrada ali é bem protegida, né? Bom, a gente sabe então que qualquer substância tóxica, né, até mesmo o próprio agrotóxico ali, ele acaba não destruindo esses ovos, tá bom? Bom, isso aí é muito importante a gente comentar, que essa foto aí, né, o estrago que essas larvas aí causaria aí, né, no animal, né? Então, vejam, olha só, gente, essa aí no fígado, né? O fígado dos leitões, né? Que essas larvas fizeram, esses pontinhos brancos turvos aí, cerca de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, tá? Então, quando você tem aí um grande número de larvas em migração, quando elas estão aí entrando nos órgãos, né? Elas podem causar várias hemorragias pequenas, tá? Que a gente vai chamar de enfisema, né, perdão, vai acontecer essas hemorragias pequenas, a enfisema e a pneumonia transitória, né, essa questão aí respiratória, enfisema pulmonar, no caso, tá? E a pneumonia, aquela transitória, vai e volta, né? Então, a gente vê o intestino também, tá? Causando aí dano na mucosa, tá? A gente vai ver aqui umas imagens aí, né? Bastante chocante aí, tá? Porque a gente tem que mostrar, de fato, o que vai acontecer com esses animais, né? Quando ele tem aí muitos vermes no intestino, então há ali a obstrução, né, da passagem das fezes, né, porque lembra, né, quando já esse verme já está na fase adulta, ele vai se instalar aí no intestino delgado. Bom, o principal sinal clínico, como foi dito, o suíno ele vai ter aí consequência ao desenvolvimento, crescimento dele, tá? Porque esse parasito está ali, né, sugando aí os nutrientes. Bom, isso vai depender da quantidade de parasita no próprio hospedeiro, tá bom, gente? Aqui vocês estão vendo aí outras imagens aqui no intestino do animal, né? Quando ele morreu e fez a necropsia, né? Então a gente abre aí o intestino, abrindo aqui e vendo, né? Esses vermes aí obstruindo os pontos brancos aqui, ó, tá? Esses pontos aqui, o fígado do animal, o pulmão do animal. É muito importante a gente ver esses detalhes para poder entender, né, melhor, tá? Quando os sintomas ocorrem, então, esses podem ser o seguinte, vamos lá. Evacuação frequente, então a gente vai perguntar, né, para o tutor, vai perguntar para o suinocultor o que está acontecendo, a gente vai observar se teve, né, vai fazer a verificação da temperatura corporal, se está aí com a elevada temperatura, vai checar a barriga proeminente, né? A gente vai ver, por exemplo, né, a icterícia, pele e mucosas amareladas, porque está afetando o fígado do animal, né? A gente vê alguns ali não crescendo, não desenvolvendo, o raquitismo, a distrofia cutânea com evidência de hiperqueratose, que é a pele mais áspera, e
a gente vê a alteração do apetite do animal. Ele não quer comer. Em alguns casos aí, mais graves, a gente vê convulsões, né? Principalmente quando chega no sistema respiratório ou até mesmo, né, obstruindo aí os canais, né, intestinais aí do animal. Bom, alguns animais é importante a gente colocar aí que eles podem se manifestar através desses sintomas, que vai indicar principalmente o desenvolvimento de pneumonia, tá? Uma tosse persistente, né? E a tosse muitas vezes é ligada uma expectoração, um muco aí com sangue e febre alta, né? Então, vejam, peçam também o exame parasitológico, tá? Diagnóstico, né? A gente já incluiu aí procedimentos que a gente está dizendo sobre as doenças, né? Peçam o exame coprológico, que é o exame de fezes, para ver esses ovinhos, tá? O diagnóstico clínico, você vai fazer toda a checagem de sintomas, presença de ovos na fezes, vai também, muitas vezes, verificar se o escarro ali tem larvas, é importante. E a testagem, né, pós-mortem, né, a gente sabe que alguns animais tendo ali a morte, você pede a necropsia e vai ver aí as cicatrizes que esses parasitas aí causaram aí, né, fazendo essa migração aí nos órgãos aí. Bom, vocês estão vendo aí, prevenção e controle, limpar, lavar frequentemente o ambiente, né? Utilizar antihelmínticos, né? A gente tem aí diversos como ivermectina, ou até mesmo o tartarato de pirantel, os diclovós, os fenbendazóis, levamisol, tá? São frequentemente utilizados, esse tartarato de pirantel, ele é usado também em ração, tá? Que vai impedir a migração e o estabelecimento da Ascaris sumium. Então, gente, vocês estão vendo aí do lado aí essa figura, né? Então, os porcos, eles são tratados, eles são ali alimentados, tem um controle rigoroso, né? Eles ficam né, em grandes estabelecimentos, em grandes locais aí onde, né, o piso ali está revestido, né, está higienizado, né, então a gente está impedindo, né, fazendo isso, né, a gente vai impedir aí a infestação aí, né, e a gente vai exterminar essas larvas infectantes, né, que elas acabam, como vocês sabem, afetando o intestino do animal, o intestino delgado do animal. E a gente vai impedir que elas vão migrar, que elas cheguem aí até o pulmão, tá? Aqui eu coloquei aqui, ó, um videozinho aqui, tem aí sugestão, tá bom? Vamos lá. Vamos para a segunda doença, que é a estrongiloidíase. Bom, é uma verminose também, causada por nematóide, né, cilíndrico, vocês estão vendo aí, um euminto, né, e a gente tem aí a espécie Stercoralis, que é essa espécie aqui, que é mais comum em regiões tropicais e subtropicais, levando ali o sul né, do nosso país, né, subtropical, tá? Incluindo, né, o Brasil aí nessas regiões tropicais e subtropical. Bom, a gente tem uma outra espécie, que é a Ransone, tá? Essa espécie, a gente vê ela localizada em membrana na mucosa, olha só que interessante, na membrana da mucosa do intestino delgado, e elas acabam liberando ali os ovinhos que são expelidos nas fezes. Então,
esse nematóide aqui, né, ele vai se instalar no intestino delgado, liberando ali, né, os ovinhos. Bom, a infecção ocorre através da pele, tá? Então, na fase da larva filariforme, elas acabam, né, penetrando pela pele, tá? Ou mucosas orais, tá? Ou através aí, né, da boca do animal. Bom, essas larvas, então, uma vez que entrou, né, na corrente sanguínea, elas vão seguir uma rota de migração traqueal até ela maturar. Aí, isso aí vai levar mais ou menos 6 dias. Bom, pode acontecer também de migração somática. O que que é isso, né? Acumula-se como larvas retidas no tecido gorduroso, no tecido adiposo, e especialmente, né, na região mamária, né, quando você tem aí as porcas ali dando a luz, aí você tem, né, os leitãozinhos, e essas larvas, elas vão migrar, né, a gente chama de migração somática, e elas vão ficar nesse tecido adiposo. Olha só como que elas agem, tá? E quando você tem os filhotes, né, os leitãozinhos, amamentando através do colostro e o leite, elas podem passar para os filhotes, tá? Então, elas podem migrar dessa maneira, elas podem ser eliminadas pelo colostro e o próprio leite, tá? Bom, a gente chama, então, de infecção transmamária, tá? Essa infecção aí transmamária, a gente sabe que a epidemiologia dessa infecção pela espécie Hansomi, né, desse verme, ela precisa ser controlada, muito controlada, e os leitãozinhos, eles são, muitas vezes, separados da mamãe, né, das suas matrizes, e vão fazer a nutrição artificialmente. Vocês estão vendo aí, né? Essa imagem aí dos leitãozinhos tomando aí, né, o leite artificialmente. Bom, a doença, então, a estrongiloidose, né, dos leitões, é o quê? É uma enterite aguda, quando acontece, tá? Com uma diarreia aguda, rápida emancipação, muito rápido, vai dar anorexia, anemia, diminui aí as hemácias do animal, e o filhote vai perdendo peso, vai se definhando e leva até a morte. Qual é o tratamento? O tratamento é na fase neonatal, tá? A gente vai aplicar aí, né, o anti-eumíntico, que a gente sabe que é, por exemplo, o resinato de levamilose, aqui, ó, resinato de levamisole, perdão, e o tiabendazol e ivermectina são os mais utilizados nos leitãozinhos, tá bom? Nos animais adultos, a gente vai direto para ivermectina, para a gente já diminuir e exterminar esses vermes aí, tá bom? Bom, a tricuriase agora, vamos lá, anotem em tricuriase. Outro verminose, nematóide, né, aproximadamente aí de 4 centímetros, né, grandinho aí, vai habitar no intestino grosso, né. O gênero Trichuris, ele é hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, e ele tem, né, dimorfismo sexual, ou seja, tem o macho e tem a fêmea 8 centímetros, né, e o macho, né, 4, tá? Então, a gente fala aproximadamente 4, mas a gente sabe que a fêmea é o dobro aí.
Bom, a gente tem aí a espécie suis, né, que ataca, né, que parasita suínos. Os ovos são em forma de barril, a gente vai ver aqui uma foto aqui, ó, né, eles são alargados no centro, com uma extremidade de largura reduzida, são característicos dessa anatomia, né, dessa morfologia. E as infecções muito severas em jovens suínos pode causar enterite catarral, sinais de diarreia, desidratação, anorexia, retardo no crescimento. E o controle disso é fazer a separação dos suínos das fontes desses ovos, tá? A gente sabe que os ovos estão no solo contaminado. A gente vai medicar esses animais com antiemíticos, né, como o fenbendazol, o diclovós. Esse diclovós é um pesticida também usado para alguns insetos, mas dá muito certo para emintos aí, e o higromicina do tipo B, tá? Higromicina B. São os medicamentos mais usuais, tá? Esse aí. Bom, gente, vamos para o tópico 6. Eu fui e voltei aqui só para checar se é isso aqui. Vamos lá para o 6. Estamos vendo aí, né, esse verme aí, o Oesophagostomo SP, e são acometidos animais que pegam esse verme com mais de 3 meses aí de vida, tá? Bom, temos dentro do gênero, temos outras espécies, como o dentatum, tá? Esse outro aqui, o quadrispinatum, são os mais comuns dentro, né, desse gênero aqui, tá? Eles vão parasitar o intestino grosso do animal. Então, o suíno, no caso, vai ingerir essas larvas através da pastagem, né? Isso mesmo, alguns suínos ali, dependendo da espécie, eles ficam soltos, né, nos locais para pastagem, e eles podem se contaminar através de moscas e também de roedores, que estão ali, né, nesse local de pastagem, né, nesse solo, tá? As larvas, que elas estão lá no solo, elas podem permanecer ainda viável até 1 ano dentro daquele ecossistema no ambiente, e o período que a gente fala aí, né, o período pré-patente, que seria, né, gravem esse período pré-patente. O que é isso? É um intervalo que o animal ele adquiriu, né, a infecção, adquiriu o verme, até o surgimento dos primeiros sintomas, tá? Esse é o período pré-patente, tá? Tá, pessoal? Anotem isso aí, muito importante. Bom, a gente tem, uma vez que esse verme vai chegar, então, no intestino do animal, eles vão causar pequenos nódulos nas paredes do intestino, e a gente sabe ali que essa larva, ela vai se desenvolver ali até mais ou menos no estágio 3, tá? E aí, seguindo aí, quando há a ruptura aí desses nódulos, elas chegaram no quarto estágio, com aproximadamente aí 2 semanas, tá? E elas vão ficar ali, né, parasitando aí por muitos meses. Bom, a formação desses nódulos acompanha outros sintomas, como a enterite catarral, que é excesso de muco nas fezes e a fezes líquida, tá? E a gente sabe que quando tem essa enterite catarral, que a gente chama, né, do muco, saindo ali nas fezes, esse excesso de muco,
é que algo está errado, esse verme está irritando ali a parede intestinal do animal. Bom, a medicação que a gente introduz aí, a gente tem o diclovós, novamente, o fenbendazol, o resinado de levamisol e o tartarato de pirantel. Esse aqui, por exemplo, a gente está vendo aí, né, o Provermin, né, ó, vermífugo oral, de amplo aspecto de aves e também suínos, tá? Esse vai ter aí dentro o fenbendazol, tá? O fenbendazol vai estar incluído aí. Bom, gente, vamos para o sétimo aí, tá? Eu tô nessa rodada aí desses vermes e passando para vocês. Vocês estão anotando aí? Espero que sim. A doença, né? O metastrongiloideus, consegui. Essa espécie aqui, o elongatus, é a mais comum, tá? Seguida dessas outras espécies aqui, ó. O Pendentotectus e o salme. O que que acontece aqui? Bom, vocês estão vendo aí uma minhoca aí que eu coloquei. A minhoca, ela tá no solo. Vamos lá. Ela está fazendo todo o processo, né, ecologicamente correto na diminuição desses parasitas, né, e ela vai se alimentar desses ovinhos, tá? Então, vejam, né, uma vez que o suíno, ele está no solo, ele pode comer, né? Então, quando ele come, esses ovinhos entram no sistema, tá? Mas, assim, vamos por partes, né? Essa doença, ela vai acometer os brônquios e bronquíolos, principalmente a região, né, do pulmão do animal, a gente checa os lobos, né, as partes de divisão, né, os lobos do pulmão, que é as divisões diafragmáticas. Então, vai ocorrer exatamente, né, principalmente nesses lobos próximos ao diafragma do animal. O período pré-patente seria de 4 semanas. Então, desde o momento da infecção, né, de estar em contato com o verme até os primeiros sinais, né? Chega aí, né, mais ou menos um mês para ter aí os efeitos. Bom, os ovos, que lá dentro tem as larvas, saem dos brônquios, tá? E eles saem através de tosse, tá? E eles são novamente deglutidos e chegam no intestino e depois aquele ciclo que vocês sabem, eliminados nas fezes. Bom, como eu falei, as minhocas podem estar ingerindo os ovinhos desses parasitas, e esses parasitas aí começam a eclodir, liberando a larva da parte da etapa 1, e vai fazer muda para larva de etapa 2 até a L3, tá? Bom, aí quando o animal come, então, como segue, né, essa larva, né, vai infectar esse animal a mais ou menos aí em 10 dias desde a ingestão, né? Então, ele ingere aí, come essa minhoca, ingere a minhoca, e aí essa larva infectante surge após 10 dias, tá? Então, as larvas no estágio 3 vai penetrar o intestino delgado, aí cai na corrente sanguínea, vai migrar para os linfonodos, né? E depois elas vão para estágio 4, tá? Nesse estágio 4, elas vão para o coração, elas vão depois para o pulmão e muda aí para larva 5, que é aí a fase adulta, tá? Elas
acabam aí, o animal, melhor dizendo, né, vai ter uma reação de muco, tá? E o que a gente chama de exsudato também, que seria uma liberação de líquidos, tá? Com células mortas, proteína, que vão sair dos vasos sanguíneos, então ele vai, né, ali ter esse muco, esse exsudato, e ter também o próprio parasita, tá? Eles vão causar, né, a obstrução, a oclusão dos brônquios, então, tudo isso daí, né, vai induzir o que a gente chama de atelectasia, que seria o pulmão cada vez mais diminuindo, diminuindo, murchando, murchando, até ter o colapso, não ter a função mais, né? A gente vai chamar talvez aí de derrame, né? Seguida de tosse, e como vocês sabem, eles vão, o verme, né? Quando está na fase adulta, eles vão se alojar, então, nos brônquios, bronquíolos, no pulmão, tá? Nos lobos pulmonares. É difícil, muito difícil detectar os ovos, tá? Nas fezes e fazer essa pesquisa dos vermes adultos no pulmão. Então, a gente só vai conseguir depois que muitas vezes o animal morre, a gente vai checar isso na necropsia, né? A necrópsia dele, que proteger os outros, né, que estão ali dessa verminose, né, uma vez que houve aí a morte de um, tá? Como eu falei, não é fácil a detecção, né, porque essa verminose, né, essa parasitose aí, falta, né, a gente não sabe aí os sinais clínicos, tá? E a gente sabe que a tosse, somente a tosse, pode ser outras doenças, né? A gente, às vezes, acaba não associando às verminoses, tá? Então, outras técnicas que a gente pede é fazer o exame fecal, né? Principalmente quando a gente faz por flutuação, né? A gente checa os ovinhos, né? Nas fezes com um método de flutuação, coloca-se cloreto de sódio ou sulfato de magnésio, faz a solução saturada e checa aí a contagem aí de ovinhos. Bom, mas outro diagnóstico aí efetivo aí é a necropsia, né? A presença, então, e verificação de lesões no pulmão, presença de verme ainda vivo, muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes a gente acaba vendo, e a gente sabe que a, a curada, que a gente chama, né? Para checar as diferentes lesões, né? Dentro do corpo do animal, dos órgãos aí, fazendo aí a histologia, né, tecidual e checando para ver realmente as causas que levaram o óbito do animal. A Embrapa, ela alerta aí, tá, que mais de 2.000, né, larvas desse parasita aí, tá? Estão alojadas, abrigadas em minhocas, tá? E eles falam, enfatizam aí que esses ovinhos aí, né, desses desses eumintos aí, dessa verminose aí, são viáveis ainda, elas ficam ali, latentes ali, né? Ainda por 4 anos, gente. 4 anos ficam ainda dentro da minhoca, né? Esperando o ciclo acontecer, tá? E aí a gente vê as imagens aí do estrago que esses vermes fizeram aí, né? A necropsia, dá para reparar aqui, né? A região pulmonar do animal, né? Os lobos pulmonares. O tratamento. O tratamento, ele se dá aí
quando a gente consegue detectar esses ovinhos, né, e correr, levamisol, perdão, levamisol, que é o efetivo para esses vermes pulmonares, tá? Anotem isso aí, muito importante, é muito específico mesmo, tá? Bom, nada como a gente fazer a prevenção para não chegar, né, essa doença nos suínos, né? A metastrongilose suína, né? A gente tem que aí cortar, né, esse contato com o hospedeiro intermediário, que seria a minhoca. Bom, então a gente recomenda tratar esses animais em locais limpos e secos e o piso, né, de concreto aí, né, para ter aí uma melhor eficiência de limpeza, né, que aí a gente vai ter a pocilga, né, que a gente fala, pocilga limpa, né, então o local ideal aí para que você tenha aí a criação, a suinocultura satisfatória, produtiva, né, animais saudáveis. Bom, a gente está agora na oitava, né, etapa aí, o tópico 8, que é Stephanurus dentatus, que é um parasita também, né, de animais aí, suínos adultos, e esse parasita, ele vai afetar o rim do animal, tá? A gente vê isso em criadouros, né, em locais, melhor dizendo, em animais criados em locais livres de pastagem, tá? Um clima quente, tropical, como vocês sabem, né? E os adultos são encontrados em cistos, olha só, na gordura perirenal, com aberturas fistulares nos ureteres. A gente vai ver nos rins e também vários locais erráticos, como pâncreas, musculatura lombar, medula espinal, e também, gente, esses vermes em pulmões, tá? Os ovinhos, eles são eliminados em grande quantidade pela urina desse animal, uma vez que esse parasita, ele né, todo o sistema renal fica comprometido, aí é eliminado esses ovinhos, mais ou menos 1 a 2 dias, eles vão eclodir, tá? Eles vão eclodir principalmente em lugares úmidos e sombrios. Aí a gente vê as larvas, né, infectando aí em 3 a 5 dias, porque elas já vão se tornar rapidamente a larva do estágio 3, elas penetram, ela tem um sistema aí, né, de entrar pela pele, ou até mesmo ser ingerida, vai migrar essa larva aí e vai infestar aí o rim, tá? É comum, então, a gente ter fêmeas, né, com mais de 2 anos, gente. Mas é o seguinte, as lesões hepáticas desses animais, né, a gente só vai encontrar mesmo, né, em animais de abate, tá? Então, esse período, né, desde que o animal, né, através aí, como vocês já viram, né, da urina, né, saída de ovinhos pela urina do animal. Então, esse período pré-patente, que a gente chama, ele é superior a 9 meses, gente. É muito mais tempo, tá? Os ovos eliminados, que esse suíno, né, esse porco adulto aí, vai eliminando, né, até 3 anos de idade, tá? Ovos eliminados por até 3 anos. É incrível, vocês estão vendo aí esse verme, tá? Esse verme adulto, né? Na região aí, né? Lipídica. Aqui também a gente vê, dá para ver um pouco aqui, né? Esses aqui, ó, tá? A necropsia. Tratamento. Tratamento seria o levamisol e o febendazol, tá? Anotem isso aí.
são os aprovados para tratamento do Stephanarus, tá? E o ivermectina, o albendazol e o febendazole são também bastante ativos, são bastante eficazes contra as formas adultas e imaturas desse verme, tá, gente? Bom, estamos quase terminando nossa aula. Aqui eu vou mostrar para vocês os parasitas de menor importância. A gente tem o Ascarops, né, tem o besouro como hospedeiro intermediário. Deixa eu ver se tem aí mostrando aqui para vocês, né? Também o porco pode, né, comer o besouro e entra lá no animal, né, todo o ciclo, né, vocês estão vendo aí. Outro, que é o Physoscephalus, né, ele fica localizado no estômago e pode causar gastrite, esse daqui, esse outro verme aqui. O outro é o Gongilonema, localizado na camada da epiderme da língua, olha isso, gente, na língua e no esôfago do animal, isso tudo em suíno, tá? Esse verme aqui, vocês estão vendo aqui embaixo. E o Globocéfalos, eu estou lendo só o gênero aí para vocês, vai observando também a espécie, tá? É o mais comum em pastagem, esse último aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? E esses ficam no intestino delgado, esse verme aí, tá? A gente vê quando a gente coloca o porco, né, para pastar, né? Ah, professora, eu nunca ouvi falar desse termo, né? A gente pode colocar o porco para pastagem, né? Pode, né? E muitas vezes a gente tem ali outros animais também, né? Os gados, então as fezes de gado, as fezes de porcos vão se misturando ali, né? Vai servindo como adubo para as plantas também, tudo. Então, é comum a gente ver isso, mas em grande produção, né, controlado, para exportar carne, para você seguir rigorosamente aí tudo, né, a importância de manter, né, o local higienizado, né, livre desses parasitas, né, a gente sabe que a gente vai obter sucesso nos ganhos aí produtivos, né? Principalmente nesses vermes que vão aí parasitando e vão deixando o animal ali doentes, né? Sem crescimento, sem própria nutrição, né? Sem levar os nutrientes para o corpo do animal. Né? Bom, tratamento e prevenção, né? A gente tem que considerar o tipo de instalação, a gente tem que ver aí esse contato que o animal, né, no caso, o hospedeiro definitivo, ele tem contato com o hospedeiro intermediário? Essa é outra pergunta, tá? O manejo está adequado? Está tendo desinfecção? Está tendo instalação seca ou uma instalação úmida? A gente vai ver o manejo que a gente chama higiênico desse animal, né, desse empreendedor ali que está colocando esse animal, está manejando esse cultivo, a suinocultura, tá? Considerar o tipo de parasita, o diagnóstico parasitológico escolhido, vocês já viram aí a importância de fazer o pedido do exame de fezes, tá? O tipo de alimentação que esse animal está ali também, e as características de drogas, né? Porque uma vez ali a gente sabe que tem esses vermes, vamos, né, sugerir aí o uso de antihelmínticos aí e o custo disso. E vamos agora ir para o nosso tópico, né? O último tópico seria os antihelmínticos mais eficazes aí. A gente tem aí uma lista aí e a eficácia tá praticamente aí a gente vê numa grande, né, porcentagem aí
da ivermectina, vocês estão vendo aqui, né, a eficácia maior que 95%, né, em torno de 100% aqui, tá? Aqui também, né, acima de 95%. E a doramectina, que ela vem disparado aqui, 100% de eficácia, 100, vocês estão vendo? Né? Então, a gente tem aí também muitos estudos pela frente, né? A eficácia desconhecida, precisa de mais estudo, e todos esses, né, que também foram citados no decorrer aí da nossa aula, né, o febendazole, né, o pirantel, aí vocês estão vendo aqui a eficácia para ascaris, né, acima de 95%, é alta, tá? Todos esses aqui para ascaris, né, a gente está vendo aí uma eficácia, né? Agora, esse daqui, tá? É importante salientar aqui, né? A gente tem aí, pode não ser eficaz, né? Tá? Então, a dose, a investigação, né? Olha só, aqui não tem, né? Zero para tricúris, ó, zero, né? Então, temos aí estudos também que foram feitos e a gente tem aí o resultado desses medicamentos. É importante a gente também levar em consideração, né, a idade do animal também, tá certo? Bom, gente, nossa aula encerra aqui, né? E eu estou aqui aberta aí também ao chat para conversar com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima aula, fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.